Deus, a paz do Senhor Jesus, amém ou amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos nesta noite aprender um pouco sobre a palavra de Deus, amém? Abra a sua Bíblia, sem maiores delongas, Salmos 18. Salmos, capítulo de número 18, você que trouxe aí a sua Bíblia, a espada da fé, a espada do Espírito. Salmo 18, versículos 4 e versículos 6. 4 ao 6, perdão. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 18, versículos 4 ao versículo 6. Se você não encontrou, acompanhe aqui na projeção, em nome de Jesus. Está escrito assim na palavra de Deus: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Digam amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Peça ao Espírito Santo para que Ele venha falar ao teu coração, para que Ele venha ministrar sobre a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesta noite nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. Pai, nós abrimos o nosso coração e nós Te pedimos, fala conosco nesta noite. Ó Deus eterno, ministra sobre nossas vidas o querer e a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós repreendemos, Senhor, todo espírito roubador da palavra, Senhor, tudo aquilo que tenta, meu Pai, contra, meu Pai, nós ouvimos a Tua voz nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que nesta noite, Pai, somente o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade para falar e para ministrar ao nosso coração, no nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, que você possa permitir nessa noite que o Espírito Santo ele venha falar ao teu coração, ele venha ministrar sobre a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ser breve nesta noite e quero ser o mais claro possível para que você possa compreender a voz de Deus, para que você possa compreender a voz do Pai nesta noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós temos aprendido que a palavra de Deus ela é simples, a palavra de Deus ela não é complexa, ela não é complicada. Deus, quando fala ao nosso coração, Ele fala de maneira objetiva, Ele fala de maneira sempre clara, amém? Porque em Deus não há confusão. Então, se algo está no teu coração, uma palavra que não está trazendo clareza, está trazendo confusão ao seu coração, repreenda isso, que isso não é de Deus, amém? Porque a palavra de Deus ela traz clareza, a palavra de Deus ela é simples, ela é de fácil entendimento, como diz o obreiro Pedro, né? É coisa simples, não é complicada, é descomplicada. É você ouvir a voz de Deus não traz confusão, não traz dúvida ao nosso coração, amém? Glória a Deus. E nesta noite eu queria que você abrisse o seu coração, porque muitas das vezes o que traz confusão não é a voz de Deus, o que traz confusão são as outras vozes que nós permitimos que entrem em nosso coração. Às vezes na hora que Deus está falando, nós também deixamos as vozes do nosso pensamento falar, às vezes nós deixamos as vozes exteriores
elas falarem também, e acaba trazendo confusão, e nós não conseguimos compreender a palavra de Deus, não conseguimos compreender aquilo que é semeado, amém? Jesus contou uma parábola chamada a parábola do semeador, e lá ele fala de alguém que rouba a palavra. Lá ele fala de um espírito que, quando a palavra é lançada, a pessoa não compreende, e vem um espírito e rouba aquilo que foi semeado. E muitas das vezes o que acontece conosco, para nós não compreender a palavra de Deus, é que nós permitimos que esse espírito acabe roubando aquilo que está sendo semeado em nosso coração, amém? Glória a Deus, que nesta noite você possa permitir que o Espírito Santo, na simplicidade dele, possa ministrar, possa falar ao teu coração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Essa palavra nessa noite, eu quero intitular, dar como tema essa ministração: Deus ouve o grito da alma em angústia. Você compreendeu? Diga: Deus ouve o grito da alma em angústia. O texto que nós lemos vai tratar sobre a angústia da alma. O texto que nós lemos, ele vai tratar sobre os sofrimentos da alma, as nossas angústias, nossas lutas, as nossas batalhas interiores. E muitas das vezes a nossa alma se encontra nessa angústia. Muitas das vezes a nossa alma se encontra gritando, pedindo por socorro. E por vezes, às vezes a gente não compreende. Mas quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, você vai entender que o socorro para a nossa alma não está em outro lugar senão em Deus. O socorro para as nossas angústias interiores, para os nossos sofrimentos emocionais, para os nossos sofrimentos interiores, a cura, o socorro está em Deus. Quando eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, eu consigo identificar os sofrimentos internos, eu consigo identificar as dores internas e buscar ajuda naquele que pode me ajudar, naquele que pode ser o socorro para a minha vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? E eu quero meditar com você nesses 3 versículos que nós lemos, e eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Davi, no versículo 4, ele vai começar o versículo dizendo, em algumas versões está: laços de morte me cercaram. Em outras versões está: cordas de morte me cercaram. O que Davi está retratando aqui, o que ele está descrevendo aqui nesse versículo, ele está falando de laços, de armadilhas que são invisíveis aos nossos olhos, mas são armadilhas como laços prontos para prender. Davi está falando aqui de armadilhas que naquela época se usavam muitos, que eram os laços, que eram as armadilhas que se armavam nos caminhos, nos carreiros, para pegar as pessoas ou os animais que passavam por ali. E Davi está retratando de algo que ele está vivendo no seu interior. Ele está dizendo: olha, laços de morte estão me cercando, cordas de morte estão me cercando. Entenda uma coisa: há dias, há momentos na nossa vida que a gente pensa, por conta da nossa angústia que nós estamos vivendo, a gente pensa que tudo é uma emboscada. A gente olha ao nosso redor e parece que tudo está trabalhando contra nós. Parece que tudo está trabalhando para nos prender, para nos amarrar, para nos manter cativos. São laços que estão ao nosso redor, mas não são laços físicos, são laços emocionais. São armadilhas invisíveis, que aos nossos olhos nós não conseguimos ver, mas que estão ali em forma de problemas, em forma de crises, em forma de traumas, em forma de culpas que a gente carrega em nossas vidas. São armadilhas que muitas das vezes atingem o nosso campo emocional, a nossa vida emocional. E nós temos vivido uma época, uma geração
de pessoas doentes emocionalmente. Nós temos vivido uma época em que as doenças emocionais, elas estão se espalhando. Cada dia são mais e mais pessoas adoecidas emocionalmente, com doenças da alma, com doenças no seu interior. O que é isso, pastor? São os laços do qual Davi está falando aqui. São laços que parecem laços de morte. Quantas vezes você já sentiu-se que você estava andando, mas não tinha um chão para você pisar? Quantas vezes você já se sentiu como se o próximo passo fosse o último passo que você ia dar na vida? Quem não já se sentiu sem chão? Diante de uma crise emocional, diante de um trauma que está vivendo, diante de uma culpa que carrega. E a gente se sente amarrado àquilo. A gente se sente como se aquilo estivesse nos prendendo. A gente não consegue se livrar daquele laço. A gente olha para um lado, olha para o outro, e você não consegue encontrar saída para a sua dor. Você não consegue encontrar saída para a culpa que você carrega. Você não consegue encontrar saída para a crise existencial que você está vivendo, para a crise emocional que você está vivendo. Entenda uma coisa: Deus conhece todos os becos das suas dores, e Ele sabe a saída para as suas dores, e Ele tem a saída para as suas dores. Mesmo que você não vê a saída, você não vê uma luz no fim do túnel, Deus enxerga. Onde você só enxerga problema, só enxerga dor, só enxerga dificuldade, Deus já está desenhando o escape para você. Deus já está desenhando uma saída para você. Ainda que tudo parece que foi armado contra você. Porque tem momento na sua vida que você pensa que tudo está trabalhando contra você. Porque nada que você planeja dá certo. Porque nada do que você pensa dá certo. E você parece que está tudo contra você. Tudo e todos. Você não pode esquecer de uma coisa: que mesmo quando tudo parecer contra você, Deus já preparou um livramento para a sua vida. Glória a Deus. Davi está vivendo isso aqui na vida dele. É uma crise emocional, é uma crise interior. É algo que está afetando não a saúde física de Davi, mas a saúde emocional dele. É isso que ele está vivendo aqui. E ele continua dizendo: torrentes de impiedade me assombraram. Em outras versões está escrito: torrentes de destruição me aterrorizaram. A palavra torrentes aqui, torrente fala de uma enxurrada, fala de uma enchente, fala daquele, sabe, daquele temporal que vem de repente e que cria aquela enxurrada que vai levando tudo. Mais isso. Davi está tentando explicar o que está acontecendo dentro dele, o que ele está vivendo no seu interior. É como se ele tivesse, sabe, de repente caiu uma tempestade que alagou tudo e arrastou, e começa a arrastar tudo na vida da pessoa. Davi está vivendo esse momento no seu interior. O emocional de Davi, ele está entrando em colapso. Ele está vivendo uma crise de pânico, uma crise de solidão, de desespero na sua vida. Quantos de nós, em algum momento da vida, já nos identificamos com Davi? Quantas vezes, assim na sua vida, você se sentiu como se tivesse vindo uma enxurrada de problemas, de luta, de dificuldade, e começasse a te arrastar? Sabe? Não é aquele chuvisco não, é chuva forte, é tempestade, que levanta as águas e que sai levando tudo que encontra pela frente. É isso que Davi está vivendo no seu interior. A sua saúde emocional está à beira de um colapso. Ele está enfrentando um momento de pânico, de tristeza, de muita dor, de muita solidão, de muito desespero.
Sabe, é aquele tipo de dor que você sente, mas você não consegue explicar. Você não consegue explicar o que é que você está vivendo, você só sente que não é legal, que não é bom, e que você não vê a hora daquilo passar na sua vida. É isso que Davi está vivendo. Ele está, sabe, já viu aquela expressão, se afogando nas lágrimas, de tanto desespero, de tanto choro, de tanta aflição. Mas não é uma aflição aqui externa, é uma aflição lá dentro. É uma aflição lá no interior. Quem não já viveu um momento de dor que não conseguia explicar para ninguém o que estava sentindo? Você só sabia que estava sentindo. Você só sabia que estava desesperado, você estava entrando em pânico, você não conseguia explicar o que você estava sentindo. É gente que por fora está sorrindo, mas dentro a alma está implorando por paz. Dentro a alma está implorando por sossego. Dentro a alma está implorando por um chão firme para pisar os pés. Quantas pessoas não têm vivido dessa maneira? Com as suas batalhas interiores, com as suas guerras lá dentro. Por fora parece que está tudo tranquilo, está um sorriso no rosto. Ela consegue colocar um sorriso no rosto, mas lá dentro a alma está se desmanchando em prantos. Lá dentro a alma está sofrendo. Lá dentro a alma está no meio de uma enxurrada. Está sofrendo. Está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Davi está vivendo isso aqui. Mas entenda uma coisa: nenhuma onda emocional é alta demais, é grande demais para o Deus que anda sobre as águas. Amém? Nenhuma aflição, nenhum desespero da sua alma é grande demais para o Deus que tem o poder de andar sobre as águas. Glória a Jesus. Os discípulos estão no meio do mar, e a Bíblia diz que de repente levanta uma tempestade. O barco é levado pelo vento, o barco é açoitado pelas ondas, e no meio daquela turbulência toda, a Bíblia diz que vai aparecer um homem caminhando sobre as águas. Enquanto o barco está sendo jogado de um lado para o outro pela tempestade, e lá dentro do barco estão os discípulos sofrendo, angustiados, com medo. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Entenda uma coisa: nenhuma torrente de água é forte demais para o Deus que consegue andar sobre as águas. Nenhuma tempestade que nós estamos vivendo no nosso interior é grande demais, é forte demais, é alta demais para o Deus que acalma as tempestades. Glória a Deus. Eu não sei as tempestades que você está vivendo, meu irmão. Aqui dentro, na sua alma, no seu interior. Eu não sei quantas noites você tem passado em claro, porque o sono não vem, porque os olhos não fecham. Mas uma coisa eu sei: nada disso é grande demais para o Deus que acalma as tempestades. Nada disso é grande demais para o Deus que anda sobre as águas do mar revolto da sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. E Davi continua dizendo, versículo 5, ele diz: olha, cordas do inferno me cingiram. Em outras versões está escrito: cordas do além ou do Sheol me envolveram. Quando Davi fala sobre corda representa prisão, prisões internas. Olha aqui para mim. Quantos de nós carregamos, talvez durante a nossa vida, traumas, palavras que nós ouvimos e que nos feriram, e a gente vai carregando aquilo dentro da gente, lembranças que sufocam a nossa alma.
Davi está falando de algo que amarra, que prende. E ele trata isso como cordas do inferno. E muita gente hoje estão vivendo como se estivessem amarradas, envolvidas por essas cordas, por esses laços que o inferno lança, que o inferno lançou. Quantas são as pessoas que vivem hoje angustiadas, pessoas que vivem hoje depressivas, por causa de um trauma do passado, por causa de algo que ela ouviu lá no passado, por causa de algo que ela viveu lá no passado, e aquilo se agarrou a ela, aquilo se envolveu a ela, aquilo cingiu ela de tal maneira que ela se encontra presa até hoje. É sobre isso que Davi está falando, das nossas prisões internas. Por fora nós estamos livres, nós estamos sorrindo, nós estamos convivendo com pessoas, mas por dentro só Deus sabe o tamanho da prisão que a gente se encontra. Eu falo a gente, mas não é vocês não, amém? Eu falo a gente, é só para a gente poder entender. Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que precisa ouvir essa palavra. Amém? Tem gente aqui que talvez precisa ouvir, porque muitas vezes a gente vê, por fora está um sorriso maravilhoso. Mas só Deus sabe, quando você chega na sua casa, você fecha a porta do seu quarto. Só Deus sabe as madrugadas que você passa em claro. Amém? Então não se ofenda quando eu falo a gente. Quando eu falo, porque entenda uma coisa, quando a gente prega aqui, eu aprendi isso. Eu não prego para vocês, eu prego para nós. Porque a palavra primeiro passa onde? Tem que passar na vida do pregador. Amém? Então toda vez que eu falo a gente, não se ofenda não. Não é que eu estou falando que você é depressivo, que você é doente emocional. Não. Para que a gente possa entender. E às vezes a gente se localiza nessas pregações. Se localiza nessa palavra. Às vezes tem uma palavra ali que vai falar o teu coração. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui para mim. Se a sua dor está te afogando, está te envolvendo de tal maneira, porque tem dor na nossa vida que a gente não consegue dar nome para ela. A gente só sabe que é uma dor, né? A gente só sabe que é um problema, que é uma dificuldade. Mas Deus já conhece a sua dor. O Deus que você serve, Ele conhece cada uma das suas dores. O Deus que você serve, Ele conhece. E às vezes a gente está sorrindo por fora, mas Deus sabe que lá por dentro está gemendo. Deus olha, Ele vê lá por dentro que tem correntes prendendo, tem cordas te amarrando. Deus conhece o seu interior, amém? A gente consegue disfarçar para o nosso irmão, a gente consegue disfarçar para os irmãos da igreja, para o pastor, para o bispo, para a nossa liderança, mas Deus sabe como é que está o nosso interior, Deus sabe como é que anda a nossa alma, Deus sabe. Davi está abrindo o coração para Deus. Não é que Deus não sabia como é que estava a vida emocional de Davi. Deus sabia. Mas Davi está aqui abrindo o coração para Deus. Davi está dizendo para Deus como é que ele está se sentindo. Davi está explicando para Deus como é que ele sente por dentro. Amarrado, preso por cordas do inferno, por cordas do além. Entenda uma coisa, Deus conhece cada corda que te prende, e Ele tem poder para despedaçar cada uma delas. Deus conhece cada laço que te prende, e Ele tem poder para despedaçar, para quebrar cada um deles. Glória a Deus. A depressão que você enfrenta não é o seu fim não, meu irmão. A ansiedade que você enfrenta na sua vida não é o seu fim não. Deus tem olhado, Deus tem visto, e Ele está dizendo que tem poder para quebrar essas correntes. Deus tem poder para te livrar dessa tempestade que você está enfrentando na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Versículo 5 ainda, ele continua dizendo: laços de morte me surpreenderam. Olha aqui essa palavra que Davi está dizendo. Laços de morte me surpreenderam.
Davi está falando de algo que pegou ele desprevenido, de algo que veio como uma surpresa na sua vida. Davi está falando de uma dor, de uma angústia que chegou sem avisar. Quantas vezes você estava de boa, estava vivendo um momento feliz da sua vida, e de repente parece que tudo desabou. Chegou uma notícia ruim que você não esperava, veio uma dificuldade, uma perda que te abalou, aconteceu algo que te decepcionou, que abalou as suas estruturas, te pegou de surpresa. Davi está falando de uma dor que chegou de repente, que surpreendeu a ele. Mas entenda uma coisa: surpresa é coisa nossa, nada surpreende a Deus. O problema é que chegou de repente, a dor que chegou de repente, a dificuldade que chegou de repente. Saiba você que foi de repente para você, mas Deus já está trabalhando para esse de repente, essa dor, essa dificuldade virar um testemunho lá na frente. Porque nós somos surpreendidos com os problemas às vezes. Nós somos surpreendidos com as dificuldades, com as notícias ruins que chegam de repente. Mas mesmo quando a notícia chega ruim para nós, de repente, Deus já está sabendo, Ele já está providenciando algo poderoso para a sua vida. A dor chegou de repente, o desespero chegou de repente, a tristeza chegou de repente, mas Deus já está preparando algo grandioso para manifestar na sua vida. Posso ouvir um amém? Porque Deus nunca é surpreendido. Não, o inferno não consegue surpreender Deus. O inferno não consegue surpreender Deus. Satanás não consegue surpreender Deus. Nós somos surpreendidos às vezes, mas Deus nunca é surpreendido, amém? E o Deus que zela por você, e o Deus que vela por você, o Deus que cuida de você, mesmo diante dessa surpresa que chegou na sua vida, Deus está preparando algo grandioso, algo poderoso, para se manifestar em você, através desse sofrimento, através dessa luta, através dessa dor. Glória a Deus. Querido, eu tenho que crer que Deus tem sempre um milagre em andamento na minha vida. Entenda isso aqui. Deus tem sempre um milagre em andamento na sua vida. Você recebeu o milagre ontem? Tem milagre em andamento ainda na sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa é fiel para cumprir, para terminar. Ou seja, a nossa vida está sempre em obras por Deus. Deus está sempre trabalhando na nossa vida. Deus está sempre trabalhando em nós. Tem sempre algo, há um mover de Deus em andamento em nós. E muitas das vezes a luta, a dificuldade, o problema faz parte desse processo. A luta que você está vivendo hoje, ela faz parte de um processo que está em andamento na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque não faz sentido milagre sem luta. Se tem uma luta, pode ter certeza, já tem um milagre em andamento. Se tem uma dor, tem um milagre em andamento. Se tem uma dificuldade, tem um milagre sendo preparado por Deus para você viver na sua vida. Glória a Deus. E sabe aquele momento que a sua alma clama dentro de você, que ela grita e diz: olha, eu não aguento mais. Olha o que diz o versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Angústia aqui fala, sabe, de um momento de prensa, de um momento em que a alma está sendo espremida até o seu limite. Davi está vivendo esse momento na vida dele. Angústia não é algo bom. Angústia não é uma tristeza qualquer. Angústia é algo que está prensando a sua alma. Sabe, angústia é algo que está moendo a sua alma. Você já foi no açougue e pediu uma carne moída? E o açougueiro pegou os pedaços de carne, como botou dentro daquele moedorzinho, e a carne entra inteira e sai toda...
Angústia é aquilo ali, sabia? Se a carne fosse uma alma, aquilo ali seria a angústia que ela estava passando. Você já moeu em casa? No pilão, né? Você colocou lá o negócio, a semente, começou a pilar. Daqui a pouco estava só o pó. Tem muita gente que está vivendo a vida hoje desse jeito. A alma dela está só o pó. Está vivendo angústia, está passando por uma prensa que está chegando ao seu limite. Davi está vivendo isso aqui, está dizendo: olha, mas na minha angústia eu clamei ao Senhor. Glória a Deus. Quantos de nós já vivemos esse momento na nossa vida? Estava tão sufocado, estava tão, sendo exprimido. Você já não tinha mais lágrima para chorar, seus olhos já estavam secos, de tanto que você chorou, de tanto que você lamentou. A sua alma estava chegando no limite. Mas quando a alma chega no limite, Davi vai gritar, Davi vai clamar ao Senhor. Ele vai invocar o Senhor. Invocar aqui fala de clamor. Em algumas versões está escrito: na minha angústia eu gritei. Na minha angústia eu clamei. Eu gritei ao meu Deus. Eu não sei se você já viu algum desespero na sua vida, que a única coisa que você sabia fazer era gritar. Você já viu alguém desesperada, que ela não conseguia falar nada, só gritava? Sabe que aquilo ali está sendo moída. A situação espremeu ela a tal ponto que já não tinha mais palavras, já não tinha mais lágrimas, só tinha grito da alma. Mas quando o grito é direcionado para a pessoa certa, quando o clamor é direcionado para a pessoa certa, o céu se abre. Davi vai dizer: clamei ou gritei ao meu Deus. Davi não sussurrou, Davi gritou. Não é que Deus é surdo. Tem gente que diz: para que gritar, para que clamar? Deus não é surdo. De fato, Deus não é surdo, mas o clamor, o grito revela o desespero da alma. O grito revela o desespero, mas também mostra a fé. O grito revela o desespero, mas o grito também mostra a fé. Porque Davi não vai dar apenas um grito de desespero, mas é um grito de fé. Ele vai clamar, vai gritar a Deus. Ele está desesperado, mas ele não perdeu a sua fé. Ele está desesperado, está angustiado, mas o seu grito revela a fé. Glória a Deus. Talvez você já tentou de tudo, já fez terapia, você já pediu conselho, você já tentou distrações na sua vida, mas a sua alma continua clamando, continua gritando. Nós temos que direcionar o grito da nossa alma para Deus. Porque o grito desesperado para o lugar certo vai mover os céus. O grito de desespero da sua alma chega nos ouvidos de Deus, amém. Quando você grita para a pessoa certa, quando você chama por Ele, Ele ouve, Ele inclina os teus ouvidos, amém ou não amém? Porque o grito de fé, ele vai atrair a atenção de Deus. Um grito de fé atrai a atenção de Deus para nós. Amém ou não amém? Eu quero terminar com isso aqui. Quando Davi diz: olha, do seu templo ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O templo aqui fala da glória de Deus. Templo aqui fala do lugar onde Deus habita, fala dos céus, amém? Entenda uma coisa, mesmo Deus estando lá no alto, Ele ouve os gritos que vêm daqui da terra. Mesmo Deus estando lá do alto,
Ele ouve o grito de um filho seu quando clama por Ele. Mesmo Deus estando lá num trono de glória, Ele ouve os gritos que vêm das profundezas das nossas almas. É o grito da nossa alma que chama e que atrai a atenção de Deus. Glória a Jesus. Entenda uma coisa: nenhum dos seus clamores, nenhuma das suas súplicas se perdeu no vento. Deus ouviu todos eles. Deus tem ouvido cada gemido da sua alma. Deus tem ouvido cada grito da sua alma. Nada se perde. Deus ouve, amém? Deus escuta, porque o grito da nossa alma toca o coração de Deus. O grito que vem lá de dentro da sua alma toca o coração de Deus. E às vezes a gente pensa que Deus está em silêncio. A gente pensa que Deus não está ouvindo. Entenda uma coisa: o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Não é porque Deus não está respondendo no momento que a gente clama, e a gente pensa, não, Deus está ausente, Deus não está me ouvindo. Não, apesar de Deus estar em silêncio às vezes, Ele nunca se faz ausente da sua vida. Apesar de às vezes Deus não responder na hora que você pediu, que você clamou, mas Ele sempre está presente. Glória a Deus. O silêncio é apenas um intervalo entre o clamor e a resposta. Glória a Jesus. Não para de clamar. Não para de gritar. Suplica como Davi fez. Estava vivendo uma angústia, um sofrimento, uma luta, um desafio, mas a alma estava clamando. A alma estava clamando. Glória a Jesus. Entenda uma coisa: se você resistiu, suportou até aqui, se você está conseguindo levar até aqui, é porque dentro de você ainda tem algo que grita por esperança. Dentro de você ainda tem algo dizendo que há esperança. Porque muitos já desistiram, queridos. Muitos já desistiram por causa da angústia, por causa do sofrimento. Mas se você está aqui hoje, é porque lá dentro de você ainda tem algo dizendo que tem esperança, que há jeito, que Deus ouve o seu clamor, que Deus ouve o grito da sua alma. Amém ou não amém? Você pode ficar de pé nessa noite? Eu queria que você fechasse seus olhos um momento. Eu não sei se essa palavra falou com você nessa noite, mas eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Talvez você está vivendo uma angústia, uma dor, um sofrimento. Talvez sua alma está pedindo socorro, está clamando por ajuda. Eu gostaria que você refletisse nessa palavra e você lembrasse que mesmo no meio da angústia, Deus se faz presente. Continua clamando por Ele, continua direcionando a Ele o seu clamor, a sua oração. Que a sua alma não fique gritando no vazio, mas que ela grite para Deus, que ela clame a Deus. Quando nós estivermos nesse mundo, nós estaremos sujeitos às dores, sujeitos aos traumas, às decepções, às palavras que nos ferem, que nos machucam. Mas há um Deus que Ele é especialista. Ele é especialista em problemas emocionais. Há um Deus que sara as nossas dores mais profundas. Aquela dor que ninguém sabe. Aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia que só você sabe. Deus tem poder para ir lá
Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder para curar. Deus tem poder para acalmar a tempestade que a sua alma está enfrentando. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, abra o seu coração e deixa Deus ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ao Filho de Davi, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. O medo repreendeu quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Declare com fé: não temo mais o mar, aleluia. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho, Está Jesus de Nazaré, aleluia, Jesus. Teu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O medo repreendeu quando Ele ordenou, o mar obedecer. Declare com fé em nome de Jesus: não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me... Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Ele não só tem visto a sua luta, Ele não só tem visto a sua dor, mas Ele está presente. Ele está presente, Ele tem ouvido cada grito da sua alma, Ele tem ouvido o desespero da sua alma. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Ele te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa palavra, para que você pudesse entender que não importa
o quão escura está a noite, não importa o quão alto estão os muros ao seu redor, Ele está presente para te dizer que no meio dessa escuridão toda, Ele é a luz. Que no meio de tudo isso que te cerca, Ele é o livramento que você precisa. Acalma a sua alma, acalma o seu coração. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ele veio aqui nessa noite para te curar emocionalmente. Ele é o Deus que cura as suas emoções. Ele é o Deus que te livra dos traumas. Ele é o Deus que te livra das dores. Ele é o Deus que te livra daquilo que as decepções causaram na sua vida. As prisões que hoje prendem a sua alma estão caindo por terra. Os laços de morte que armaram contra você estão sendo desfeitos nessa noite, em nome de Jesus. Tem cura para você. Tem cura para a sua alma. Tem cura para as suas emoções. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Essa angústia não vai te matar. Essa ansiedade não vai te matar. Essa depressão não vai te matar, porque Deus está curando as suas emoções nessa noite. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, creia e receba essa palavra nessa noite. Seja curado das suas emoções, seja curado dos seus traumas, seja curado, curada das suas doenças interiores, das suas doenças emocionais. O Senhor está restaurando a sua alma nessa noite. O Senhor está restaurando as suas emoções nessa noite. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Toma posse nesta noite. Toma posse nessa noite em nome de Jesus de Nazaré. Tudo aquilo que tem te ferido, que tem te machucado, o Senhor está te dizendo: lança sobre mim a sua ansiedade, lance sobre mim os seus medos, lança sobre mim os seus traumas, as suas angústias. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tome sobre a sua vida o fardo dele, que é leve e suave. Tome sobre você o fardo de Jesus, que é leve e suave. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dê um aplauso a Ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga assim comigo: eu sou emocionalmente curado. Diga: eu sou emocionalmente curado. Amém? Glória a Deus. Na cruz do Calvário, Jesus levou sobre ele os seus problemas emocionais também. Amém? Jesus levou sobre ele as suas feridas, as suas dores interiores também. Graças a Deus. Então, em nome de Jesus, toda vez que a angústia bater a sua porta, grite ao Senhor, clama a Ele, porque Ele vem, porque o grito da alma atrai a atenção de Deus. Clame o Senhor em nome de Jesus, amém? Guarde essa palavra no seu coração. Seja curado, seja curada emocionalmente em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Show ansiedade, show depressão, show traumas. Você é livre em Cristo Jesus, amém? Ele te libertou por inteiro em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos encerrar. Sexta-feira, em nome do Senhor Jesus, 7:30 da noite, culto de cura e de libertação em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para estar aqui conosco e para convidar alguém para vir com você. Alguém que está sofrendo, que está doente, está angustiado, está desesperado, está precisando de socorro. Convida essa pessoa, lança o convite em nome do Senhor Jesus, amém?